Deus existe um Deus? Pergunta: gostaria de saber se existe um Deus. É muito difícil nos dias de hoje, com tantas opiniões diferentes para tudo quanto é lado. Os ateus estão certos também? Resposta: você tem razão, há muitas opiniões atualmente. Em vez de adicionar mais uma opinião a essa montanha, gostaria de encorajá-lo a começar a meditar e a explorar sua consciência para descobrir por si mesmo o que é real para você no que diz respeito a Deus. Em meu livro Como Conhecer Deus, descrevo os estágios de experiências espirituais tradicionais nesse desdobramento da consciência no caminho da iluminação. Em meu livro O Terceiro Jesus, estimulo os aspirantes espirituais a usarem a vida e os ensinamentos de Jesus como uma convocação para transformar a consciência, para que possam trazer essa discussão sobre Deus para fora do reino das opiniões teológicas, ou seja, para uma realidade vívida e pulsante da sua própria consciência sobre Deus. Localizando Deus pergunta: se Deus está dentro de você e não em algum lugar lá fora, como explicar o fato de profetas como Moisés, Jesus e Maomé afirmarem obter suas mensagens de algum lugar lá em cima? Fazem isso para que as pessoas os levem a sério e os ouçam, ou acreditam nisso de alguma forma? Resposta: na verdade, Deus não está espacialmente em nenhum lugar, em cima ou embaixo, dentro ou fora. Deus é uma realidade onipresente que, simultaneamente, permeia a vida como um todo e existe para além de todas essas expressões limitadas. O Deus como eles percebem às vezes pode descrever o conhecimento deles como proveniente de um reino transcendental, que parece separado do eu limitado deles, e assim eles podem usar uma imagem do conhecimento que vem de cima para eles. Também podem descrever que é fácil sentir a presença de Deus porque ele está tão próximo quanto a natureza essencial deles. Passagens na Bíblia, como aquietai-vos, e saibei que eu sou Deus, e o reino de Deus está entre vós, indicam essa natureza inerente de Deus. A natureza transcendental de Deus está disponível a todos. Basta acessar o próprio eu transcendental. Chamar isso de dentro ou de fora é uma questão de semântica. A natureza de Deus pergunta: você fala de uma consciência que está na base de todas as coisas e que é compartilhada por todas as pessoas e plantas e objetos. Às vezes você menciona Deus. O que você quer dizer quando menciona Deus? Você se refere a Ele como algo que está do lado de fora de nós, fora dessa consciência que tudo abrange? Resposta: Deus é essa consciência ilimitada que permeia toda a criação e está presente como a existência fundamental, a inteligência e o amor dentro de nós. Deus é transcendente e inerente ao mesmo tempo. Assim, pode-se considerar que Deus está do lado de fora de nós, no sentido de que Deus é transcendente a todos os aspectos de nossa identidade relativa. Mas, em outro sentido, Deus é a nossa essência mais profunda e, portanto, é mais íntimo a nós do que os nossos próprios pensamentos. Conhecendo e falando de Deus pergunta: o que você quer dizer com é possível conhecer Deus? Deus não é inefável? Resposta: inefável significa que a experiência não pode ser totalmente descrita ou expressa em palavras. Isso sem dúvida pode ser verdade em relação à experiência de Deus, mas a real experiência, independente de tentarmos comunicá-la ou não, é inerente a nós como seres humanos. É intrínseco a nós conhecer a Deus da mesma maneira que é intrínseco conhecermos a nós mesmos. A realidade final é dualisticamente separada entre a nossa natureza essencial e a natureza de Deus. A realidade final é uma só, e por isso é chamada de final. Quando a consciência experimenta sua fonte absoluta em consciência pura, no silêncio do próprio ser, ela conhece Deus. Alguns tentam encontrar palavras para sugerir ou se aproximar dessa experiência, enquanto outros optam por nem mesmo tentar descrevê-la. São Tomás de Aquino, após uma vida inteira escrevendo sobre teologia, supostamente sofreu uma grande mudança enquanto rezava uma missa pela manhã. Depois disso, parou de escrever a Suma Teológica. Quando um companheiro insistiu para que continuasse, ele disse: não posso mais. As coisas que foram reveladas a mim tornam palha tudo o que escrevi. A procura de Deus pergunta: estamos à procura de Deus, ou da experiência do nosso mais elevado e definitivo eu? Resposta:
O que os sábios ao longo do tempo descobriram é que, independentemente de se procurar por Deus ou por si mesmo, se chega sempre ao mesmo lugar. Isso acontece porque a existência da essência da natureza do ser humano e a existência básica do cosmos são a mesma. Há uma essência de vida que permeia tudo. Portanto, não importa se olhamos profundamente para dentro ou se olhamos para toda a criação, pois encontraremos o mesmo campo ilimitado de consciência, amor e existência puros. Os Vedas repercutem isso nas frases: o que é menor do que o menor é também maior do que o maior e eu sou aquilo. Universalidade, tu és aquilo, tudo isso é aquilo, aquilo por si só é. A evolução de Deus pergunta: se Deus está em evolução, como se explica esse fato? Resposta: a evolução de Deus é uma maneira de compreender a inerência ou a participação de Deus na criação. Algumas pessoas têm dificuldade em conceituar Deus ao mesmo tempo como o Criador transcendente e também como envolvido na criação, sem perder o status transcendente. Em termos védicos, esses são conhecidos como Shiva e Shakti, os aspectos unificados passivo, ativo e transcendente Criador de Deus. Pode-se pensar sobre a criação como um meio pelo qual a consciência se autorrealiza. A evolução desse autoconhecimento pode ser entendida como a evolução de Deus. O estado eterno e infinito de Deus não é diminuído nem aumentado em função da participação da criação, porque o autoconhecimento revela que você é o que você sempre foi. Krishna no Bhagavad Gita diz: após criar o mundo, e permanecer na minha própria natureza, penetrei nela. O envolvimento de Deus na criação é como compreendemos o amor, a graça e a misericórdia divinos. A Igreja Católica usa o mistério da Santíssima Trindade para explicar como Deus pode, simultaneamente, estar fora dos limites da criação e intimamente relacionado com sua redenção. Pode ser mais fácil aprender a aceitar esse paradoxo quando percebemos que estamos vivendo com essa contradição em nossas próprias vidas o tempo todo. Nosso eu transcendente silencioso, que é imortal, não nascido, infinito e livre, também está, de alguma forma estranha, envolvido com as limitações e restrições do corpo e da mente no espaço e no tempo. Além disso, é a evolução desses veículos criados da mente e do corpo que se transforma no processo pelo qual conhecemos totalmente a nossa natureza imortal e infinita, essa perfeição que sempre fomos. Deus muda conosco? Pergunta: à medida que evoluímos e chegamos mais perto de Deus, as qualidades de Deus também evoluem ou mudam? Deus é exatamente o mesmo neste momento como era há milhões de anos? Resposta: visto que Deus é tanto inerente como transcendente, há qualidades do divino que são compartilhadas no mundo, como amor, compaixão e compreensão, e há também princípios eternos e imutáveis da inteligência que são independentes das considerações de tempo, espaço e evolução. Enxergar o aspecto inerente de Deus como evolutivo ou não provavelmente depende de como você interpreta a palavra evolução. Se a evolução for vista como um processo físico de transformação ou adaptação da forma em resposta às condições de tempo e espaço, um Deus em evolução não faz muito sentido. No entanto, se a evolução for vista como um envolvimento em um processo espiritual de descoberta da verdade sobre o que já se é, no qual a participação na existência relativa não diminui ou circunscreve esse estado eterno, então pode-se dizer que Deus também está evoluindo junto com toda a criação. Inerência e transcendência pergunta: você mencionou antes que entende Deus como inerente e transcendente. Acho que entendo a parte sobre transcendência, absoluta e imortal, mas o que exatamente significa Deus ser inerente? Resposta: experimentar Deus como inerente significa ter consciência de Deus como a essência mais íntima do nosso ser. Em vez de Deus estar limitado a um princípio de inteligência perfeita e verdade imutável que existe em um reino distante de nós, Deus também é a nossa natureza mais pessoal, que é sentida a cada respiração e está presente em tudo o que vemos. Simplificando, a experiência da inerência de Deus é a experiência do amor em nosso coração. Participamos do divino e o conhecemos na medida em que vivemos a nossa natureza afetuosa e misericordiosa. A voz de Deus pergunta: você já ouviu alguma vez o que pensou ser a voz de Deus? Caso tenha ouvido, a voz era masculina ou feminina? Tenho 55 anos e ouvi 3 ou 4 vezes na minha vida o que penso ser a voz de Deus, e sempre foi a voz de um homem.
Não acredito que Deus seja homem ou mulher. Então por que eu, e talvez a maioria das pessoas, ouvimos a voz de um homem quando ouvimos a voz de Deus? Resposta: não recebo a orientação de Deus como uma voz, mas não nego que outras pessoas possam recebê-la dessa forma. Alguns indivíduos excepcionais podem inclusive ter visões verdadeiras de Deus. Isso realmente se resume à predileção ou à tendência natural de cada um. O mesmo se aplica ao caso de a voz ouvida ser masculina ou feminina. Para mim, a orientação vem como uma comunicação não verbal no coração. Uma das vantagens que aprecio nesse tipo de comunicação é que ela não vem de fora do próprio ser, portanto, não há espaço para manipulação externa, distorção ou dúvida. Abandonado pelo Espírito de Deus pergunta: como você obtém o Espírito de Deus de volta se ele te abandonou por você o ter rejeitado sem saber? Como se pode experimentar o amor ou a vida? Resposta: o Espírito de Deus nunca pode deixá-lo, independentemente de você achar que o rejeitou ou não. Esse é o fundamento da sua existência, da sua natureza essencial. Você pode achar que o rejeitou e que, portanto, não pode experimentar o amor e a vida, mas o Espírito de Deus estará sempre com você. Ao reconhecer essa verdade e se conectar com ela experimentalmente pela meditação ou pela oração, vai senti-la permear sua vida mais uma vez. Temer a Deus pergunta: hoje, no trabalho, vários colegas começaram a falar sobre o papel das mulheres em um casamento cristão. Falaram sobre como as mulheres precisam de um homem forte para moldá-las, como os problemas da sociedade são causados pelas mulheres terem muito poder, etc. Não me pergunte por que eu sequer me preocupei em falar, mas afirmei acreditar que todo ser humano tem valor igual e que respondo a mim mesma e a Deus, e não a um homem e marido. Um colega, então, declarou com raiva: você não responde a Deus, você pensa ser Deus. Ao sentir que estava sendo atacada, outras pessoas estavam entrando na discussão falando sobre a Bíblia, etc. Saí rapidamente. Chorei incontrolavelmente por algum tempo antes de perceber que contribuí para esta situação e compartilho a responsabilidade pelo que aconteceu. Por que esse temor a um Deus severo e sem amor continua a me assombrar depois de eu ter passado anos procurando a verdade em meu coração e minha alma? Meu pai é extremamente religioso, e semeou o temor a Deus em mim. Apesar do abuso, realmente me esforcei para sentir Deus em mim mesma, e vejo Deus como amor puro e aceitação. Conforme minha carta indica, é óbvio que tenho dúvidas, pois quando me deparo com um fundamentalista arrogante, fico extremamente brava ou excessivamente emotiva. Como posso fazer as pazes comigo mesma e com a minha percepção de Deus? Resposta: você pode transformar sua relação com Deus aprofundando a própria experiência com o seu eu mais elevado. A meditação pode ajudá-la a encontrar essa essência divina interior e, no processo, você vai rever sua percepção datada de Deus com a qual foi educada e que já não lhe serve. Com o tempo, você encontrará essa paz dentro de você. Não se sinta mal por ter desencadeado a conversa e os comentários de seus colegas de trabalho. O que você disse era verdade, e a distorção deles sobre isso e o ataque contra você naturalmente machucam. É importante falar a sua verdade, mas não tenha nenhuma expectativa de que os outros a entenderão se eles não tiverem a experiência dentro deles para fundamentá-la. Tornando-se um Deus pergunta: assisti recentemente a seu vídeo sobre as 7 leis espirituais do sucesso. No final, você diz que somos como deuses em embrião e reconhece que isso soa como um sacrilégio. Bem, eu realmente pensava que havia entendido seus argumentos até você ter dito isso. Sou um cristão não praticante, e a minha fé está fundamentada na Bíblia. Tento manter a mente aberta, mas como posso acreditar que você é uma pessoa boa, se você diz que somos como deuses, enquanto a Bíblia diz que não devemos tentar ser deuses? Estou bastante confuso sobre isso. Além disso, recebi uma revista estranha pelo correio em que avatares e feiticeiros escreveram artigos sobre serem como deuses. Você não é como eles, é? Quero dizer, você não tolera isso, tolera? Resposta: tolero tudo aquilo que apoia a percepção da verdade da nossa essência mais profunda.
As palavras que descrevem essa experiência serão necessariamente inadequadas e podem confundir quem está experimentando diferentes aspectos dessa realidade. Compreendo a sensibilidade em torno desta questão de obter a identidade de Deus. Até mesmo Ramakrishna, um professor iluminado que muitas vezes falou do êxtase da união divina, disse uma vez: não é bom para as pessoas comuns dizer eu sou ele. As ondas pertencem à água. A água, por acaso, pertence às ondas? Apenas para esclarecer a questão de ser deuses em embrião, não estou dizendo que a iluminação significa você, como uma pessoa ou um ego, se transformar no ser Deus, o Criador. Isso certamente é um orgulho falso e perigoso. A onda não é o oceano, mas a onda sabe que não é nada além de água e obtém uma identidade nesse nível. Uma pessoa iluminada ainda é um ser humano, mas sabe que a identidade de sua essência é a inteligência cósmica por trás de toda a criação. A partir daí, a pessoa é uma participante plena no processo contínuo de criação, e um modo válido de descrever essa experiência divina é dizer que somos deuses em embrião. Pode parecer um sacrilégio para alguns, mas não acredito que seja contrário à verdade da Bíblia de que todos estamos destinados a nos reunir com Deus.